Perguntas e Uau! respostas. A gente tem recebido algumas dúvidas lá no nosso e-mail, WhatsApp, pelo Insta Stories, aqui no Facebook, para todo lado. E algumas dúvidas dessas a gente achou que seria legal trazer para responder nas lives. Se vocês tiverem dúvidas também, a gente provavelmente vai ficar aí uns 30, 40 minutos aqui com vocês. E aí vocês mandem as dúvidas, a gente vai respondendo também na medida do possível. E as que tiverem também a ver com o tema. Às vezes a gente não vai conseguir responder todas hoje, a gente faz numa próxima. E a gente quer saber a opinião de vocês, se esse formato tá legal. E a primeira dúvida que a gente vai responder hoje foi uma dúvida em relação à piscina. Para quem não tá acompanhando a gente no Insta Stories, todos os dias na última semana, o Alex está mostrando a reforma da nossa piscina. Nesse caso, é a nossa piscina. A gente está reformando aqui em casa e a gente está mostrando passo a A gente passo. está quebrando o mundo aqui, né? Estamos fazendo jardineira, aqui a horta coletiva para todo mundo, né? Para nossa equipe. Uma parte de reforma no escritório, uma parte de reforma na casa. E aí a gente está compartilhando isso com vocês e são vai virar um soluções, vídeo. né? Às vezes a gente acha que, não, isso aqui faz parte do dia a dia. Aqui nada, né? Eu lembro que muito pouco tempo atrás eu queria muito saber como é que fazia uma piscina do zero, né? Como é que era um projeto de uma piscina, né? E tudo. Então, assim, a primeira é sempre aquela novidade, né? A gente recebeu muita dúvida, na verdade, por e-mail, muito antes da gente começar com esse negócio, né? É muito As antes pessoas dessa querendo piscina, saber. da gente começar a mostrar essa piscina, o pessoal já É, estava perguntando Essa de coisa da piscina. água, né? Essa coisa da água é sempre um problema, né? A gente sempre fala que em obra, água é sempre um problema, vindo de baixo ou vindo por cima, né? É onde você tem que tomar cuidado. Show! Então eu vou ler a primeira pergunta aqui, vamos ver se o Alex vai saber responder. Quem sabe, faz ao vivo. Dúvida do Diego. Pessoal, vejo os vídeos de vocês diariamente e tenho dúvidas quanto ao orçamento de piscinas. Estou com um serviço muito parecido com o que vocês pegaram e o Alex está mostrando, de revitalização de piscina. Só que eu não tenho muita ideia de como cobrar um preço justo para fazer o serviço. Eu vou responder então. A Rafaela foi a primeira estagiária, para quem não sabe. Coitado dele. Já mandaram a gente aqui, ó, sem DR. Hoje a gente vai sem DR. Gente, é o seguinte, piscina, vamos lá. Na verdade, qualquer serviço que você for oferecer de obra, especificamente nesse caso a piscina, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o tipo de contrato que você vai utilizar. Tô certo ou tô errado? Muito bem. Beleza, então tá. Tá indo bem. Passei. Tá indo bem. Próxima fase. Depois que você escolhe o modelo de contrato, você vai fazer um contrato por empreita, global, empreita, um contrato misto ou um contrato por administração. Aí você vai para o próximo passo. Para cada um tem um passo diferente. Se você escolheu fazer uma obra por empreita global, empreita o que é? É você dar um preço fechado para fazer um determinado serviço de obra, né? Basicamente, você precisa ter, quando você faz um contrato de empreita, bastante segurança daquilo que você vai executar. Tô certo ou tô errado? Não, tá certíssimo. E foi até um post nosso nessa semana, aquela coisa de que orçamento não é proposta de serviço, não é estimativa de preço. Orçamento é um serviço e deve ser cobrado. Então, você realmente fazer um orçamento detalhado de execução ou reforma de uma piscina que seja, ou que seja qualquer coisa, sem estar cobrando por isso, realmente você está dando um tiro no pé. Então, assim, fazer o orçamento não é uma coisa tão complicada, né? É um passo a passo, você tem que tirar as metragens, fazer o levantamento, é a mesma coisa quando a gente vai fazer um projeto de arquitetura, né? Só que é o que a Rafa falou, o mais essencial de tudo é pegar lá atrás o formato certo de contrato para aquele cliente, para aquele serviço, para que você possa entrar e entregar o melhor serviço. Exatamente. Aí vamos lá. Aí você vai fazer a empreita global. O mais importante na empreita global é você ter ciência exata daquilo que você vai se deparar. Em reformas, a gente não aconselha, porque intercorrências aparecem, imprevistos acontecem, e você, inevitavelmente, ou de duas uma, ou você vai ter que dar um preço muito alto para cobrir os imprevistos, para não correr o risco de você sair no prejuízo, ou você vai ter que entrar com aditivo de contrato. E aditivo de contrato, geralmente, entra em desacordo e entra contra o conforto do seu cliente. O cliente fica totalmente desconfortável mesmo. Você dá um preço, ele acha que você é profissional. Você se coloca como profissional e você foi lá, visitou, no caso da piscina especificamente, você foi lá, visitou e analisou a situação, deu um valor
e disse que ia entregar a obra pronta, então assim, provavelmente você vai ter que entregar a obra pronta e mesmo que você quebre lá e encontre o fantasma da ópera lá atrás entendeu? Do azulejo velho, você vai ter que arcar com isso aí. Então toma cuidado com o modelo de contrato, porque assim, o melhor contrato é aquele que você consegue honrar. Então, e aí cuidado. vamos para o próximo modelo de contrato, que seria uma empreita mista. Na verdade, é um contrato misto. Que você pode vender uma parte fechada, por exemplo, você pode fazer aí, no seu caso, Diego, toda a parte civil, bruta, tá por sua conta. Parte de reboco, impermeabilização, se você tiver que fazer uma ampliação nessa piscina, alguma estrutura nova, você vai ter que fazer fundação, depende de como tá a sua piscina, né? E aí isso você vai ter que contemplar num orçamento executivo. Não é no chute, não é por metro quadrado, pelo amor de Deus. Aí você realmente tem que orçar. De preferência você cobre por esse orçamento. Mas em caso de empreita global, geralmente a pessoa entrega um orçamento. Por isso que é um modelo de contrato que a gente geralmente não gosta, tá? A gente recomenda que, feito de forma ética, de forma honesta, de forma transparente, a gente vá para o modelo de administração. Que aí eu vou explicar o que é a administração, como que poderia ser no caso da sua piscina, e aí você, juntando a administração com a empreita global, você tem a empreita mista. Às vezes por empreita a gente tem feito serviços quando são muito pequenos, coisas muito rápidas, que não requer uma logística muito grande e que você consegue ter um controle de cronograma e controle de custo de uma maneira muito tranquila, entendeu? Imagina, sei lá, um cliente vira para você e pede apenas um complemento de piso. Aconteceu isso com a gente, né? A gente estava fazendo a obra para um escritório de arquitetura, né, que o projeto não era nem nosso, na verdade, e através desse cliente final ele nos indicou para fazer quase que um serviço de reparo, só que um reparo de alto padrão. Era um piso de alto padrão, um mármore caro. Então a gente só fez a cotação desse material e na verdade foi mais a instalação, o fornecimento só desse item, desse material, que foi um item, digamos aí, fora da obra bruta, igual a Rafa está falando. Então dá para você ter um controle, uma metragem pequena, então a gente foi lá, orçou quanto custaria, a gente embutiu aquilo no valor do nosso orçamento, uma obra muito rápida, isso não é difícil fazer. Pesquise, sabe? Eu acho que não tem nada melhor do que pesquisa, bata um papo com pessoas, com profissionais, a gente fala dessa coisa da colaboração. Então, eu fui atrás, eu pesquisei, eu fui em YouTube, eu fui em Google, eu vi vídeos de vários profissionais que já fizeram. Eu fui em loja, conversei com um especialista que sempre tem, toda loja tem um especialista vendendo aquele produto. Eu fui atrás de saber o rendimento daquele produto, quantos metros quadrados que ele cobre, se ele pode ser aplicado ou não por cima da cerâmica, se ele tem que retirar a cerâmica e refazer o fundo, se esse fundo precisa ser aditivado, que tipo de aditivo que a gente vai utilizar para dar esse cobrimento, se por cima desse revestimento, dessa impermeabilização, se a tinta já pode ir direto. Até no Stories lá eu falei assim que eu ia aplicar um primer epóxi antes de colocar tinta poliuretano. E depois eu fui conversar com um especialista, ele falou, eu acho que é preciosismo da sua parte, é uma tinta, é um primer relativamente caro, ele não pode ser aplicado durante o dia, não sei o que, ele não pode levar sol, meme, essa coisa toda, e você já fez uma impermeabilização muito forte, você já pode aplicar a poliuretano direta. A poliuretano é própria para sol, então para áreas externas, ela é uma tinta muito boa, lavável, aguenta abrasão. Então é isso que a gente fala muito para vocês, e a todo momento vão estar sendo lançados novos produtos, novas técnicas, então esteja sempre aí nessa disposição de ser um eterno estudante, de estar batendo papo, de estar curioso, vendo o que está sendo lançado, porque, cara, todas as indústrias elas têm essa coisa eu estava até conversando com meu sogro, né? Meu sogro ele foi um dos pioneiros aqui de produção de argamassa. Não tinha argamassa, tinha cimento, né? Tinha cimento no Distrito Federal e ele teve uma indústria de argamassas. Então ele pegava o cimento, que se não me engano era 30%, 40% de composição da argamassa é cimento, e ele fazia a argamassa na indústria dele e vendia isso. Então, assim, logo as indústrias cimenteiras, né, elas tiveram essa sacada aí, né, de, pô, peraí, se a gente já fornece o cimento, grande parte
do composto da argamassa é do nosso produto, por que que a gente não fornece já argamassa? E eles estão indo cada dia mais além. Hoje eles oferecem o cimento, eles oferecem a argamassa e oferecem as argamassas específicas para cada uso. Mas é isso. Então, assim, nessa coisa voltando para o orçamento, né? Acho que eu gosto muito de ser cada vez mais específico e trazer as situações para a prática, né? Então, você tem que fazer essa sondagem, mas, cara, é por isso que a gente não gosta dessa coisa de oferecer proposta com estimativa de valor para cliente, para pegar a obra por empreita global. É melhor você vender a obra muitas vezes com esse elo de confiança através de uma boa administração e você já receber pelo planejamento da obra igual a gente faz, entendeu? A gente já entra recebendo, né? Até a gente postou no Instagram, a gente começou aí a obra de um grande cliente, uma pessoa que a gente gosta muito, uma obra, poxa, muito bacana para o nosso escritório. Hoje foi um dia legal, inclusive. Foi um dia muito bom. A gente fez uma apresentação de estudo preliminar que foi aprovada, foi muito legal, e a gente está começando uma obra nova. Então foi um dia bem bacana, um dia bem intenso. Aqui é legal a gente poder compartilhar isso com vocês. Eu vi aqui a Cris perguntou, eu não acompanho no Insta, como é que eu vou ficar sabendo aí o que você... Eu não tenho Insta, né? De duas uma, Cris. Faça o Insta. Faz o Insta. Teve muita gente que fez Insta para poder acompanhar, porque tem muita coisa que é do dia a dia dinâmico. A gente não consegue, vamos dizer assim, minerar esse material e trazer para uma outra plataforma, editar. Isso tem um custo, tem uma energia que às vezes a gente não consegue. E um Insta, basicamente, eu acabei de fazer pega o celular, bota aqui, filma aqui, e aí a gente vai mostrando o nosso dia a dia. E aí, se você não quiser fazer um Insta, você pode acompanhar a gente no YouTube. Então, a maioria dessas coisas que são realmente assim, processos muito interessantes, tipo esse da piscina, a gente vai fazer um vídeo. Então, o vídeo já está sendo gravado e ele vai lá pro canal a Bárbara aqui, ela falou um negócio tempo. muito interessante. Esses dias, peguei o gerenciamento de uma obra, mas o projeto não era dela, era de um escritório parceiro, excelente, a gente faz isso aqui também. Incentivo do E Bora. nesse projeto aqui tinha mármore na aeromaquina e ela sugeriu para botar o granito Via Láctea, que é muito parecido mesmo, sabe? Muito parecido mesmo. E muito mais barato e o cliente ficou feliz, todo mundo ficou feliz. Ou seja, ela deu um amparo técnico que salvou o projeto de arquitetura e coube no bolso do cliente. Ou seja, olha o valor agregado que a Bárbara passou a ter perante o cliente e perante o cliente real, né, que é o escritório parceiro aí que indicou a obra para ela. Parabéns, viu, Bárbara? Legal. É isso mesmo. E eu espero que você tenha dado essa solução para o escritório de arquitetura e não para o cliente. Tá? Porque se você fez esse caminho, aí é perfeito. Porque não adianta a gente, como executor, querer ter mérito de soluções de projeto. Tá? Isso é mera vaidade. Por isso que fica essa rixazinha boba. Que engenharia, isso, arquiteto, aquilo. Cara, você precisa ter mérito de cada um no seu lugar, sabe? Você tem que ter o mérito daquilo que você faz. Você está lá como executor, então faça uma mega execução, uma ótima execução, com todo padrão de qualidade, acompanhamento dos processos, controle de qualidade dos serviços, e você vai ser um mega executor. Não tem por que você ficar, entendeu, querendo levar fama. Não, porque isso aqui ficaria muito melhor. Não, aí você... tem todo o orgulho do mundo, inclusive, de dizer que um projeto tipo esse aqui, ó, não a gente postou hoje, não é nosso projeto. É do Rodrigo Fonseca, um arquiteto parceirão nosso, que realmente é um artista. O projeto dele é maravilhoso e a gente está tentamos e conseguimos proteger o portfólio dele ao longo de todo o processo, para ele chegar no final e dizer, o filho é meu. E isso não tira o nosso mérito. Nós continuamos fazendo projeto de arquitetura para os nossos clientes, com toda essa pegada da ética e tudo mais. O Diego tá aqui, ó. Ele disse, obrigado por tirar minhas dúvidas em relação à piscina. Show. Ah, legal, Diego. Muito bom você estar aqui. Valeu. Então a gente esclareceu, é isso aí. Tá tudo certo. Vamos para a próxima então, galera. Ó, eu vi aqui, só pra gente complementar essa dúvida, a Camila, peraí, alguém perguntou aqui, deixa eu ver quem foi. Calma, gente, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, Camila Mendes perguntou, como é um contrato por administração? Camila, é o seguinte, você tem a forma como o mercado faz, você tem a forma como o Bora na Obra faz. Entendeu? E os alunos do Bora na Obra também, né? Não só a gente. Eu acho que a gente desenvolveu uma metodologia para tentar tirar esse desconforto do cliente, porque concorda comigo que não é justo, vamos supor,
você cobrar, sei lá, Mas, 20... na essência, como é que é o mercado? Ah, sim, vamos lá, o mercado hoje, O né? mercado hoje pratica um contrato por administração baseado em percentual Fixo. de ganho em cima de tudo que for comprado ou contratado para uma determinada obra, tá? Esse Basicamente percentual é isso. varia entre 10 a 30% do valor total da obra. Isso é a prática do mercado. Só que é um percentual fixo. Como que o Bora na Obra faz? A gente tem um custo fixo que o cliente paga Logístico, né? e um percentual que é variável de acordo com a obra. Então, E vamos de acordo supor, com a quantidade, a gente sempre fala muito para vocês, a gente não cobra pela cara do cliente, a gente não cobra porque a obra é num setor nobre ou num setor mais econômico, a gente cobra pela quantidade de horas que a gente vai demandar para realizar uma tarefa, seja projeto, seja execução de obra. Se a gente vai ficar 8 horas num canteiro de obras durante X meses, quantas horas essa obra vai me tomar? Hoje a gente tem estipulado no nosso escritório quanto custa a nossa hora comercial para estarmos de portas abertas, oferecendo os nossos serviços. Então tudo a gente quantifica, precifica por hora, certo? Então não adianta você virar assim, mas vocês cobram quanto por hora? Eu não posso te falar porque não é porque ele está botando pano preto. Não, é porque o nosso custo fixo é único, porque né, a gente tenta trabalhar low cost, a gente tenta trabalhar num sistema operacional e leve isso para sua vida. Quanto mais você conseguir baixar o seu custo operacional, mais lucratividade você vai ter. Essa é a grande briga das empresas, principalmente em época de crise. Como é que você aumenta seu faturamento? Primeira coisa, cortar custo. Você tem que cortar o custo fixo da sua empresa, sempre, sempre. Aí o pessoal fala assim, estratégias para cortar o custo fixo. Sai demitindo todo mundo. Não, não é assim. ele já mudou de assunto, gente. Não. Tô falando que a gente cobra por hora, entendeu? Tudo. Bom, vamos voltar pro mundo, porque a gente ainda tem muita resposta para dar hoje. Bom, Tá. Aí para finalizar, como é que é a nossa metodologia? A gente tem um percentual que varia de acordo com o item. Aí você vai dar o exemplo sim, que claro. você queria dar. Que Exatamente, vamos supor. A gente cobrar, sei lá, 30% de tudo não é justo, porque a gente está dentro da obra, fazendo uma fundação, por exemplo, no sol, entendeu? Acompanhando ferragem, fazendo todo esse acompanhamento técnico ali da segurança da obra. Sabe, demanda muitas horas. Aí, 30%, e na verdade é um item muito barato. Aí você cobra 30% daquilo. Ok, o cliente paga rindo para você. Quando chegar no final da obra, você for cobrar 30% para ficar olhando uma equipe especializada e instalar uma banheira de 50 mil reais, o cliente vai ficar puto com você, ele vai querer rescindir o contrato com você. Ele vai ficar desconfortável. Então, assim, pisos, revestimento, louças, metais, acessórios, os itens da camada A da curva ABC, que a gente fala muito, entendeu? E a gente vai falar sobre curva ABC em outra live, pelo amor de Deus, porque se ele for explicar agora o que é curva ABC, lascou tudo. Mas, enfim, os itens mais caros, gente, tem um percentual menor para causar um conforto do cliente em relação aos nossos recebimentos. Mas vamos para a próxima dúvida aqui, porque senão a gente não termina. E agora tá na rota dos aviões, né? Já é o 10º avião que passa aqui hoje. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Eu não vou nem ler, inclusive, o nome da pergunta, da pessoa que fez a pergunta, porque eu não sei se ela gostaria, tá? Mas a dúvida é a seguinte: apesar de ser uma prática extremamente comum na minha cidade, estou querendo encerrar este ciclo de recebimento de RT. Aí vem o assunto mais polêmico de todos. Sempre ela. Por questões éticas e que hoje em dia eu percebo quanto errada essa prática é. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a abordagem desse assunto com os fornecedores e também como esse assunto pode ser abordado com o cliente no momento da apresentação da proposta de orçamento de gerenciamento de obra, pensando em uma situação de que ele não sabe dessa prática de RT. E até mesmo fomos questionados por outros profissionais o porquê de não aceitar mais esse tipo de prática, a RT. Pode começar de trás para frente? Pode começar. A questão de você... A galera tá animada com a polêmica. Uhul. A questão de você... Polêmica. Compartilhe aí. Se vocês gostam de polêmica, então compartilhe. Pronto. A gente não fala enquanto pelo menos 5 pessoas não compartilharem. Pode ser? É uma meta boa? Quer responder? É isso. Responde mesmo assim, vai. Responde. Mas vocês vão ajudar a gente. Compartilha aí, galera. Vamos lá. Bom, o que acontece? Por que de não receber? Vamos de trás para frente aí. Por que de não receber? Eu vou te dar uma resposta técnica. Você basear o financeiro da sua empresa em cima de
uma situação que não é legalizada, você não tem nem como cobrar um fornecedor que está te devendo esse valor. Tá? Vendi um piso lá para o fulano, me esforcei, botei no meu projeto, fiz o cliente comprar, especifiquei, não sei o que, eu acho que é justo, é justo. É tão justo que você não consegue acionar o fornecedor na justiça para ele te pagar esse valor que foi combinado. E se você for para a justiça, ele denuncia você no conselho e você vai perder o seu diploma. Simples assim. Primeiro motivo. Segundo, só para terminar, não baseie o financeiro na sua empresa em cima de coisas que não são sólidas. Ponto. Tá? Segundo ponto, sim, é um grande diferencial de mercado, ainda mais em dias de hoje, com tudo que está acontecendo no Brasil, de corrupção, de não sei o que, de não sei lá, você virar para o seu cliente e perguntar, você conhece essa prática no mercado? O cliente, não conheço. Não conhece? Então eu vou te explicar. É assim, 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 sabe? É praticada pela grande esmagadora maioria dos profissionais, a margem é entre 5% e, sei lá, 15%, 20%, em cima de tudo. O cliente ele fica assim, sabe, ele fica embasbacado, ele fala, pois é, E os que já passaram por isso. E os que já passaram então, eles chegam assim, eu já passei por isso, eu sou revoltado com isso. Então assim, acaba virando, infelizmente, nos dias de hoje, você ser ético e você ser honesto virou um grande diferencial. Não estou julgando. E tem profissional que fala assim, mas eu falo para os meus clientes, né? Exatamente. E aí, então, aí tudo bem. tudo bem. Só que você está indo contra uma legislação. E tudo bem, mais vai virar. Ainda não é crime, mas vai virar. Não, e tudo bem mais ou menos. É o que eu falei no início. Se é tudo bem, tenta cobrar esse fornecedor ou esse prestador de serviço na justiça para ver o que te acontece. Então não é tudo bem, entendeu? É assim, existe um jeitinho aí e tal. Então assim, eu acho que para você começar a sua empresa com o pé direito, cobrando o que é justo, justifique por que você está cobrando aquilo. Porque muitas vezes a gente está concorrendo com profissionais que estão baseando o seu preço no recebimento de reserva técnica. Sabe? A gente dá um preço, sei lá, vamos dar um chute aqui, a gente cobra 10 para fazer um serviço, o profissional está cobrando... Exemplo, 15 mil vai fazer um apartamento, né? Um projeto, exatamente. Projeto de um apartamento. Aí tem cliente chegando com 3 orçamentos no bolso de R$2.000, R$1.800. Ou seja, ou esse profissional não está sabendo cobrar, ou esse profissional está contando com o recebimento da RT para poder complementar o faturamento dele. Então, é desleal. É desleal você competir com esse tipo de prática, entendeu? E assim, a gente, a duras penas, a gente vem desde o início falando não, que não. E eu vou dar um testemunho para vocês. A gente senta com os fornecedores, foi parte da pergunta também, como é que a tratativa com os fornecedores. Como é que é no início, né? Deixa eu lembrar como é que era no início. No início, era complicado, tá? Os fornecedores não entendiam que a gente ia ser parceiro, apesar de não receber RT. Tá? Os fornecedores achavam que o fato da gente não receber a reserva técnica fazia com que a gente não fosse defender o produto dele. E com o tempo, e com muita conversa, com muita clareza, a gente na prática, conseguiu, na prática, provar que a gente recomenda mesmo assim quando a gente acredita de verdade no produto. A gente não recomenda nada pautado em recebimento de comissão. E quando é possível, deixa eu só responder aqui uma pessoa que estava perguntando. Quando é possível, a gente repassa o valor para o cliente, mas é um dinheiro que não passa na nossa conta. Não é uma coisa assim, deposita na minha conta que eu passo para o cliente. Ou o fornecedor por si só vai dar esse desconto para o cliente, e aí vários fornecedores fazem isso, vários. Por mais que alguns falem que não faço, fala para quem recebe que não faz. Porque, lógico, não pode sair mal na fita, as pessoas estão... O mercado funciona assim, então ele se protege. As pessoas precisam proteger realmente quem recebe, porque é uma prática comum no mercado. Mas, no final, no fritar dos ovos, a gente consegue reverter muito desconto para os nossos clientes. E aí, o que acontece quando a gente gerencia a obra? O que a gente ganha de percentual diretamente do cliente, facilmente é cobrado, é revertido por causa do fato da gente não receber a Vocês estão entendendo, pessoal, que é um modelo de execução que é como se fosse... ele se paga. Eu consigo provar na apresentação da proposta para o cliente que, na verdade, ele está pagando só uma pequena taxa de cobrimento da nossa logística, que, na verdade, o lucro da execução, que seria esses percentuais variáveis em cima dos serviços, de acordo com as horas que a gente demanda para fazer cada um, a gente consegue, na verdade, em cima dos descontos.
e porque a gente não recebe esse tipo de Fizeram uma vantagem. pergunta aqui legal também em relação a viagem, prêmios em carro. Isso também é reserva técnica, Isso é tá, pontuação, eles gente? A tentam... gente não se cadastra em nenhum programa de pontos. Tem várias empresas que falam, gente, mas não é RT, é programa de pontuação. vou mandar vocês para Milão, não sei o quê. A gente não aceita. Por quê? De alguma forma isso sai do bolso do cliente. E o que a gente luta e a gente acredita que se o mercado lutar para isso, melhora a imagem da construção civil no Brasil. A gente acredita que, de alguma forma, se a gente faz essa ação, as lojas vão começar a entregar custo-benefício para os nossos clientes. E o custo-benefício faz com que mais portfólios sejam respeitados, mais o cliente possa investir naquilo que é importante para você como autor de projeto. Se você quer que seu cliente compre aquela poltrona caríssima, faça com que ele tenha dinheiro para isso. Né? A maioria, a grande esmagadora maioria dos clientes hoje não são aqueles clientes que estão podendo rasgar dinheiro. Não, e a verdade é que esse tipo de ação, pessoal, ela eleva o mercado de uma maneira global. Então você não precisa ter o seu nome registrado nessa ou naquela loja, você ser obrigado a especificar esse ou aquele produto para você poder ter ganhos dentro do seu escritório. Não, no momento em que o projeto passa a ser cobrado mais caro porque ninguém baliza mais o preço por esse tipo de recebimento, toda uma categoria passa a se valorizar e as pessoas não vão continuar chamando projeto arquitetônico de projetinho, de plantinha, sabe? Essa coisa de que as pessoas querem pagar pela obra, mas não pagam pelo projeto. Não, e que pode fazer obra sem projeto, pode fazer obra direto com o mestre de obras, direto com o pedreiro. Isso tudo, gente, faz parte de uma mudança de base. Uma mudança que tem que partir da gente para o mercado, não do mercado para a gente. Então, basicamente, acho que isso a gente fecha, né? Deixa eu ver se ela perguntou mais alguma coisa aqui. Em relação a como a gente reagir quando perguntado por outros profissionais, né? Não, do profissional eu falei, a gente não baseia... Não, mas quando os profissionais te perguntam, seus colegas, você não tem que achar que você é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém por causa disso. A gente simplesmente fala, cara, realmente a gente não concorda e a gente não vai basear o financeiro da nossa empresa em cima de uma prática que a tendência, a gente está vendo aí, a tendência é realmente cair por terra, entendeu? Então, assim, imagina, e a gente conhece vários profissionais que, sei lá, 70%, 80% do faturamento da empresa é via de RT. E você imagina se isso cai por terra, se de repente o cara... essas entradas param de acontecer. O que acontece com o escritório? Ele fecha as portas. E eu vou te falar, são pessoas boas. São pessoas que realmente acreditam que estão trabalhando para receber aquilo. E em alguns momentos, sim. Só que você não tem que cobrar da loja. Você tem que cobrar isso do seu cliente. Porque em algum momento a gente tem informações de dentro do carro que isso vai bater firme. Tem profissional já perdendo diploma. É um caminho sem volta. E as pessoas também falam muito nas redes sociais do Conselho de Arquitetura e tal, falam, porque o CAU não defende arquiteto, porque o CAU não sei o que e tal. Pessoal, o Conselho de Arquitetura, ele não é feito para proteger o profissional, tá? Ele é feito para proteger a população dos maus profissionais. Então, eles vão em cima de obras sem responsável técnico, que não tenha proteção, que não tenha placa, que não tenha não sei o que. Eles estão protegendo a população, é para isso que serve, é para fiscalizar a boa prática profissional. Porque são os maus profissionais que quebram o mercado. São os maus profissionais, a gente fala, o mercado de construção está nas mãos da informalidade. É contra esse mercado, sabe, que a gente está batendo de frente, sabe? Porque os bons, eles estão se acovardando, eles acham que não são bons o suficiente, não sabem o suficiente para entrar em ação, e tem um bando de corajoso que está entrando, está indo e está tornando obra sinônimo de problema, de prejuízo, de dor de cabeça, entendeu? A Laís perguntou aqui, como pedir para o fornecedor repassar o desconto para o cliente? Na maioria das vezes eles não aceitam para os clientes não descobrirem que eles dão RT. Laís, é o seguinte, com jeitinho, como você vai construindo parcerias sólidas, os fornecedores eles começam a praticar preços diferenciados para os seus clientes. E aí isso faz com que os seus clientes gostem mais ainda de você. E aí tem uma outra forma também de você reverter, que é uma forma que a gente vem tentando implementar, que é as lojas que realmente são muito firmes nessa coisa de, olha, a gente não repassa para o cliente porque é uma coisa que a gente tem que proteger os outros profissionais que recebem.
e tá tudo bem. O que a gente pede para essas lojas? A gente passa conta de instituições de caridade. Instituições que precisam de recurso e aí a gente explica para o cliente e a gente tenta repassar dessa forma. E assim, dando testemunho para vocês, pessoal, vou falar que quase 100% das lojas e fornecedores e tal, que oferecem esse tipo de vantagem para a gente fala, não, a gente não recebe, a gente trabalha assim, é quase um choque para eles, é quase um choque. Não, mas como assim vocês não recebem? Não, mas como assim? Como assim? Como assim? Aí insistem, quando eles veem que realmente a gente não recebe, sabe qual que é a reação deles? Eles elogiam, falam, caramba, admiro a atitude de vocês, isso não é comum, olha, parabéns, não sei o que tal. Ixi, aí começa a queimar quem recebe. Entendeu? Então, assim, não é legal. Não é legal. Não é legal, não tô falando no sentido legal, de legalidade, não. É tipo assim, até eles falam o seguinte, não, poxa, porque o produto é nosso, é a gente que vende, sabe, isso é um não sei o que, acho que tem que ser cada um na sua, aí começam a desabafar. Então, façam o teste. Até vocês que ainda estão recebendo, façam o teste. Nem que seja no final para dizer, não, eu tô brincando, eu recebo sim. Entendeu? Mas faz o teste para você ver se ele vai falar assim, nossa, que legal, não, realmente eu sou contra isso aí, para você ver como eles descem o porrete aí. Acontece muito. Gente, ó, um depoimento aqui da MGR Rocha, eu não sei se é menina, se é menino, se é mulher, enfim. Eu fiz isso falando em particular com o vendedor. Resultado, cliente feliz pelo descontão e arquiteta feliz pela compra correta da especificação. Parabéns, muito cara. Bom. É isso mesmo. Gente, show de bola, vamos ficando por aqui. Esse foi a nossa live de hoje. Me proibiram de dar caneca hoje, tá? Eu tô proibida. Por isso que eu não falei de sorteio de caneca, mas eu fui proibida porque as canecas se esgotaram. E a aula de hoje vai ser show de bola. Com a Maria Cândida, gente, do Arquitetos da Paisagem. A Maria Cândida é uma grande parceira nossa. E ela vai dar uma aula hoje, que ela é uma arquiteta paisagista, que há 16 anos vive de paisagismo. E é um grande mercado, pessoal. É um grande mercado. Ela fechou o projeto de paisagismo de uma casa que a gente está fazendo numa área super nobre aqui de Brasília. E assim, cobra-se muito bem por esse tipo de serviço. É o que a gente fala sempre, você tem que ter clareza naquilo que você está vendendo para o seu cliente, produtize o seu serviço, não é simplesmente, eu faço isso e acredite em mim. Não, entendeu? Venda com clareza. Então, assim, a Cândida, ela é fera. E aí, nessa aula, ela vai falar sobre o mapa do mercado de paisagismo. Então, se você é profissional de obra, você pode oferecer, já parou para pensar que você pode oferecer implantação de jardim como uma das etapas da sua venda de serviço de obra. Execução de jardins, pessoal, é um ramo extremamente especializado, mão de obra especializada, valor agregado alto. Diferencial de mercado para você que quer entrar como executor de obras. Isso. E se você é projetista, designer, engenheiro agrônomo, enfim, ela fala para pessoas que são donas de viveiro, que realmente é muito amplo e abre muitas possibilidades. Ela tem um curso chamado Paisagismo na Prática e nós somos representantes desse curso. E hoje, nessa aula, ela vai abrir vagas para o curso dela. E são poucas. São poucas e a gente está oferecendo alguns bônus para quem for para a aula, quem se matricular no curso dela através da nossa recomendação. O primeiro bônus deles, tá? Vou aproveitar aqui e fazer um merchan. O primeiro bônus são 4. Deixa eu ver se eu lembro. O primeiro é uma versão impressa do nosso guia. Quem baixou o nosso guia na época que ele estava disponível gratuitamente. O link está na nossa bio, aqui na descrição do Instagram e aqui na live está no PS. Hoje tem aula. Quem quiser, é o seguinte, o livro vai ganhar, quem se matricular através da nossa recomendação, vai ganhar uma consultoria em grupo comigo e com o Alex, focada no negócio dessas pessoas. Grupo de até 10 pessoas, então é realmente bem focado. A gente vai dar também a gravação das nossas últimas 3 aulas gratuitas, que foram bem legais, sobre orçamento de obra, planejamento de obra e quais são e como vender serviço de obras. Então são 3 aulas compiladas que você vai poder assistir, reassistir, assistir 10 vezes se precisar, de conteúdo da mais alta qualidade. E por último, desconto num curso que a gente tem no hall da nossa empresa, que é o Bora Lucrar, que é um curso que a gente tem em parceria com um especialista em gestão financeira, que foi o nosso consultor financeiro e a gente trouxe ele para a internet. Sabe aquelas coisas que ninguém ensina pra gente na faculdade?
Como é que você controla seu fluxo de caixa? Como é que você sabe quanto você tem que vender por mês para se manter de portas abertas? Como é que emite uma nota fiscal eletrônica? Quais são os impostos que incidem sobre a sua empresa? Mesmo para você que é autônomo, mesmo para você que é do time do eu sozinho, como é que você consegue trabalhar no azul e conseguir fazer sua empresa crescer? Ninguém ensina isso pra gente. Então a gente formatou esse curso junto com um especialista focado em escritório de arquitetura e pequenas construtoras. Focado no mercado de projeto e obra. É um curso que hoje ele custa R$ 597 e a gente está oferecendo esse desconto que faz com que o curso custe apenas R$ 497. A gente já ouviu de todo mundo que a gente é louco, que o curso está muito barato, mas realmente a gente vai mudar isso em breve. Então, se você... E deve ter aluno nosso por aí do Bora Lucrar também. Com certeza. Se alguém quiser participar desse curso, através da nossa indicação, vai ganhar todos esses bônus e o direito de comprar o curso Bora Lucrar por 3 meses. Então, assim, você não precisa comprar ele hoje. Você garantiu a sua vaga no Paisagismo na Prática, você tem até 3 meses para garantir esse desconto e fazer a matrícula por apenas R$ 497, que nunca mais vai ser esse preço. Bom, galera, então é isso. Vocês assistam. A aula de hoje, para quem está no Instagram, o link está na bio do Instagram, tá bom? Clica lá que você já vai ser direcionado. Bota o link aqui pro pessoal também, Rafa. Aqui já está aqui em cima, mas eu posso colar aqui nos comentários. Cola aí só para... Beleza? Estaremos online também. A gente também vai entrar nessa aula daqui a 15 minutos, então é só o tempo de vocês fazerem Pip Time e correr para aula. Pip Time? Pip Time. Qual é o problema? Pips Pops Mix. Eu tinha um professor no ensino médio que falava isso. Imagina eu, arquiteto, falando isso, cara. Ai, gente. Eu chego na obra e falo, mestre, eu vou ali pro Pip Time. O cara... De brinquinho, ainda bem. Gente, quem reparou que ele cortou o cabelo? Vocês gostaram, pessoal? A gente tinha uma campanha que era Papai corta o rabicó. Eu e Maria, nossa filha, a gente estava em torcida para ele cortar o cabelo. Ele rejuvenesceu aí uns 15 anos. Uns 15 minutos. 15 anos. Uns 15 minutos. 15 anos. Mas enfim, não vamos discutir. Um beijo para vocês. Vamos se arrumar para assistir essa aula. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, mesmo horário. Mandem as dúvidas pra gente. Manda dúvida pra gente fazer essa live sempre, assuntos polêmicos ou não, técnicos ou não. E conta pra gente o que vocês acharam desse formato. É um formato novo aí que a gente tá querendo trazer. Toda segunda-feira tá saindo vídeo novo no canal. O vídeo dessa semana foi bem legal, a gente bateu um papo sobre olha lá, corta o rabicó. Foi isso mesmo, Jonathan. Viu, Jonathan? Foi corta o rabicó. Muito bom ter vocês com a gente, galera. Vamos encerrar? Você daqui e eu daqui? $1.